Olá, vamos começar mais um tópico do nosso curso de capacitação em redes de quinta geração, curso esse oferecido pelo Ceará em parceria com o Softex. O tema desta semana será, dentro do contexto de soluções de quinta geração, o tópico associado a aplicações de 5G relacionadas à educação e campus. Meu nome é Fabrício Braga Soares de Carvalho, sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Paraíba. Estou à disposição para auxiliá-los neste tópico e nos demais associados ao nosso curso. Então, esse curso, essa aula de hoje sobre aplicações de educação e de campus no contexto do 5G, vai ser dividido em três partes. Uma introdução sobre o tema, uma parte dedicada às aplicações de 5G na educação e outra parte associada a aplicações de 5G em campus, para em seguida concluirmos e passarmos às próximas etapas do curso. Então, o ensino tradicional, como é notadamente sabido por todos nós, sejamos docentes, sejamos professores, pais de alunos, colegas, de pessoas que estão estudando, sabemos que o ensino tradicional não corresponde mais às necessidades da sociedade atual. Os métodos de ensino podem ser considerados simples, simplificados, o que chamamos de ensino 2D, em que o professor, muitas vezes, em uma sala cheia, com poucos recursos, tenta passar aquele conteúdo da maneira tradicional, sem muitos recursos extras, ou seja, deixando as aulas pouco eficientes. Essa imagem ilustra bem o que acontece muitas vezes com os estudantes, não se sentem motivados, não é possível oferecer uma supervisão constante, mais próxima. Os recursos educacionais são distribuídos de maneira totalmente desigual. Então, é notório, é público e notório, todos sabemos que, por exemplo, o Brasil também ilustra bem esse cenário. A maioria dos recursos encontra-se em localidades mais desenvolvidas. Quem mora em localidades de difícil acesso ou com poucos recursos tem uma dificuldade muito maior para acesso à educação. Então, muitas pessoas já saem em desvantagem mesmo estudando normalmente, comparando com outros centros que são mais avançados, que têm outros recursos. Então, o ensino tem muitos desafios, precisa ser reformulado, reestruturado, e espera-se que o 5G possa auxiliar nisso. A educação é muito desigual ainda, né? Então a gente sabe no nosso cenário no Brasil, né? Então, outros estudos também tentam medir esse impacto fora do Brasil, né? Por exemplo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, em 2020, no estudo publicado pela Nokia, foi relatado que os países da América Latina têm cerca de 2 anos e meio a menos de estudo quando comparados aos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, em que a maioria dos países da Europa, os países mais desenvolvidos, Estados Unidos e Canadá, fazem parte desse grupo da OCDE, né? Então há um gap aí no que se refere a anos a mais de formação, na média para cada estudante. E aproximadamente metade dos mexicanos, colombianos e brasileiros não dispõe dos conhecimentos mínimos para a resolução de problemas básicos de matemática ou não tem a capacidade de explicar fenômenos científicos básicos que estão associados ao conhecimento mínimo de ciências, enfim, relacionado diretamente à aprendizagem educacional. Então há muito a ser feito e espera-se que o 5G consiga contribuir para minimizar esses impactos, para superar esses impactos, né? O 5G vai levar uma experiência muito mais rápida e confiável no quesito educacional. Então, a educação no cenário do 5G vai se basear em uma rede agora unificada e confiável, então uma rede celular estabelecida, uma rede única, sem a necessidade de muitas redes se sobrepondo, com um país continental como o Brasil, diferentes estratégias de ensino remoto por comunicações via satélite, por televisão,
telefonia celular, internet de banda larga, fibra ótica, enfim, com a unificação que o 5G permitirá, essa integração vai ser muito mais fácil, né? Baseado em taxas de transmissão muito elevadas, como já temos visto em todo o curso, uma latência muito reduzida, e por conta disso, muitas novas aplicações que já estão em desenvolvimento ainda vão surgir para tentar contribuir cada vez mais com estudantes, professores, não apenas estudantes e professores, mas com todos associados. A equipe que trabalha nas escolas e nas universidades, a equipe de gestão, de administração das escolas, pais de alunos, enfim, todos esses atores que participam do universo educacional. Então, essa imagem do relatório da Nokia para a América Latina, ela ilustra muito bem alguns pontos fundamentais que vão ser benefícios diretos que o 5G vai oferecer na área da educação, né? Ela destaca a, a possibilidade de aulas imersivas baseadas em realidade aumentada e realidade virtual. Vamos falar um pouco sobre isso na segunda parte dessa aula de hoje. A redução de custos e uma maior retenção dos alunos nas escolas, evitando dispersão, abandonos, né? Tudo baseado em novas modalidades educacionais, recursos e interações que, somente com as características que o 5G oferece, de altas taxas, baixa latência, maior conectividade de dispositivos, vão permitir. Em uma aula, por exemplo, sobre história, a partir de uma conexão de alta velocidade, vai ser possível baixar vídeos de alta definição que permitam uma melhor compreensão de uma determinada localidade. Por exemplo, numa aula sobre o Egito Antigo, vai ser possível baixar um vídeo de alta qualidade mostrando em detalhes o interior das pirâmides, ou mesmo um tour virtual dentro dos corredores das pirâmides. Então, isso sem que o aluno saia de sua sala de aula ou mesmo de sua localidade, de onde ele estiver, dependendo do acesso ao 5G. Vai ser possível dar uma maior assistência aos estudantes que precisam, por exemplo, de necessidades especiais, tem restrições de locomoção, moram em localidades mais afastadas, tem alguma dificuldade, algum déficit de aprendizagem, alguma dificuldade maior em algumas matérias, em alguns conteúdos. Enfim, a questão do ensino personalizado vai poder ser implementada de uma maneira muito mais efetiva, levando a uma maior flexibilidade no ensino e interatividade, né, entre alunos e professores. No ensino remoto, prevê-se uma imersão total, em qualquer local, a qualquer hora, o conteúdo com alta definição, com altas taxas de transmissão, estarão à disposição dos alunos. Novos tipos de conteúdos baseados em várias aplicações de realidade virtual e realidade aumentada serão disponíveis. Então, quando o aluno estiver estudando, por exemplo, sobre a estrutura do DNA, ele vai poder ver uma imagem, uma aplicação de realidade virtual, em que ele vê as conexões do DNA de uma pessoa, de animais, enfim. E tudo que se refere a classes mais dinâmicas, mais, entre aspas, inteligentes, por meio de dispositivos IoT que serão instalados nas classes, a alta velocidade, que vai oferecer a troca de dados constante e contínua, enfim, são vários os aspectos que o 5G deve contribuir para a expansão da educação. Então, a educação inteligente na era da quinta geração da telefonia celular vai exigir novas tecnologias e define-se uma infraestrutura de rede baseada em 5 camadas. Uma camada de infraestrutura para dados, do inglês Data Infrastructure Layer, uma camada de suporte aos dados, o Data Support Layer, uma camada de capabilidade de plataformas, o Platform Capability Layer, uma camada de aplicação de serviços, o Service Application Layer, uma camada dos usuários, o User Layer. Ou seja, tudo isso vai ser ofertado não apenas aos alunos e professores, mas também a todo o staff, toda a equipe da escola, da universidade, pais, enfim.
Então, essa imagem é muito interessante porque ela apresenta essa concepção de camadas específicas que serão desenvolvidas no contexto da educação na quinta geração, e aqui à direita, como ela vai se basear, em que características do 5G ela se baseia, né? Por exemplo, esses tópicos aqui estão associados à alta velocidade e à baixa latência dos serviços educacionais que o 5G vai proporcionar. Esses itens estão associados ao Mobile Edge Computing, né, que é o processamento móvel, né, que vai favorecer o processamento de dados e o gerenciamento das aplicações, além da questão específica dos dados, da coleta dos dados, do sensoriamento, enfim, como os dados vão ser coletados. Então, nesse modelo, a camada do usuário refere-se a não apenas estudantes e professores, mas também pais, equipe de gerenciamento, equipe técnica das escolas e das universidades. Dentro dos serviços possíveis que serão ofertados na educação, normalmente pensamos unicamente lá na questão do ensino direto, mas tem vários outros itens que estão associados diretamente à tarefa educacional, à missão educacional. Então, no ensino à distância, ensino interativo, aplicações de realidade virtual e de realidade aumentada. Na parte de pesquisa, classes, aulas remotas, a avaliação dos alunos, aplicação de testes, de provas à distância, pesquisa virtual, toda a questão do gerenciamento, por exemplo, da segurança de um campus, a gente vai falar também sobre isso nessa aula, na parte sobre aplicações específicas de campus, gerenciamento das equipes que trabalham na escola, na universidade, todo o processo de avaliação, que vai medir o processo de aprendizado, também avaliar a questão física, ou seja, diferentes aspectos que são avaliados normalmente nos estudantes, a educação colaborativa da família, com um contato direto com a escola, um canal direto entre pais e supervisores, coordenadores, professores, todo o aspecto de governança, né, de gerenciamento, de monitoramento, de supervisão remota por meio da ferramenta do 5G, ensino à distância, serviços públicos que vão ser ofertados, enfim. Então, dentro das capacidades, né, a plataforma Platform Capability Layer, destaca-se um portal unificado com acesso único, que vai agregar todas as informações destinadas àqueles estudantes, autenticação de segurança para dar maior confiabilidade e menor risco de interceptação indevida de dados, provas que vazam, alunos que acessam notas que são sigilosas de outros estudantes, que acessam arquivos de professores, enfim, toda a parte de computação na nuvem e armazenamento dos dados, análise do Big Data para análise dos dados, análise do desempenho de uma turma, de uma classe, de um aluno ao longo do tempo, toda a parte de banco de dados para uma área grande como campus, enfim, toda a parte de Big Data para avaliar como é que está sendo o desempenho daquela escola, daquela universidade, tudo isso baseado numa integração com basicamente todas as possibilidades de captura da informação dos dados para que sejam transmitidos, seja ele baseado numa rede de 2G, 3G, 4G, 5G, em redes cabeadas, redes Wi-Fi, redes de fibra ótica, por meio de diferentes dispositivos IoT ou mesmo por dispositivos de sensoriamento, que no final das contas podemos enquadrar também como na grande classe de dispositivos de internet das coisas. Então, os desafios na implantação de soluções e aplicações do 5G na área educacional consistem basicamente no grande investimento financeiro necessário para construir e estabelecer uma infraestrutura necessária e que dê vazão a todas essas potencialidades
garantindo as altas taxas e a baixa latência, a alta comunicação de usuários, grande conexão de usuários à rede, né? Adicionalmente, a questão do planejamento da rede, do planejamento da infraestrutura, cenários de propagação complexos. Então, sabemos que há diferentes campos, em diferentes cidades, em diferentes regiões, há áreas que são muito complexas, muito abertas. Por exemplo, o campus 1 da UFPB, em João Pessoa, tem muitas árvores, é uma área muito arborizada, mas a propagação de sinais ela afeta essa transmissão. Há campos em cidades mais urbanas no aspecto de com mais construções, com mais prédios. Há diversos campos no Brasil e no mundo em que as universidades, as escolas estão em prédios de vários andares. Então, a propagação de um prédio é totalmente diferente da propagação de um campus como o de uma pessoa que tem muitas árvores, ou outros campos que são área muito plana, muito aberta, enfim. As salas, laboratórios, auditórios, ou seja, há muitos aspectos a ser avaliados no que se refere a um planejamento adequado para oferecer a cobertura da quinta geração. O acesso ao 5G não deve se dar apenas no ambiente das escolas, mas principalmente, eu diria, em todos os locais, para efetivamente oferecer o remote learning, o ensino à distância. Ou seja, não adianta você instalar uma super infraestrutura, integração completa no interior das escolas e universidades, que é um ambiente, entre aspas, controlado, mais fácil de ser gerenciado, quando se tem muito dinheiro para fazer os investimentos necessários, e na ponta o aluno, a aluna não vai conseguir acessar todas aquelas vantagens, todos aqueles benefícios, porque não tem acesso ainda ao 5G, né? Então, esse é um aspecto fundamental, ou seja, que a tecnologia se consolide para efetivamente a solução educacional ser efetiva, além de tudo que está relacionado à segurança na troca de dados e no acesso às redes de quinta geração. Apesar de todos esses desafios, que são muitos, né, mas é uma área com muita perspectiva de crescimento. Então, há algumas estimativas de impactos econômicos diretos associados à educação, né? Então, até 2035, um estudo aponta que há uma perspectiva de um crescimento de 264 bilhões de dólares em vendas diretamente relacionadas à área educacional em todo o mundo. Então, aí até essa pesquisa foi feita para considerar o intervalo de 2020 a 2035, conforme conversamos na aula sobre os impactos diretos da economia do 5G, né? Até 2035, a área educacional corresponderá a 3,6% do total de vendas na indústria do 5G no planeta. E no Brasil, espera-se um crescimento de até 189 bilhões de dólares na economia nacional por conta de gastos governamentais com 5G até 2035, destacando que não é um gasto esperado apenas para a área educacional. Porém, no nosso contexto, na nossa realidade brasileira, o setor educacional e o setor médico de saúde são os que mais demandam gastos, investimentos, por assim dizer, do governo. Então, o impacto educacional é significativo no consumo do governo brasileiro, no consumo no PIB, nos investimentos do nosso país. Levando em conta apenas a economia dos Estados Unidos, que eles fizeram também um estudo bem detalhado, fizeram um estudo de menor prazo, né, por conta da grande vantagem que o 5G vai proporcionar. Então, espera-se que até 2025 seja observado um crescimento de 20 bilhões de dólares em vendas diretamente relacionadas à área educacional, apenas nos Estados Unidos. Para 2025, ou seja, numa janela de pouco mais de 2 anos, espera-se um aumento de 14 bilhões de dólares no PIB americano, gerando mais de 270 mil novos empregos diretamente relacionados à educação no contexto do 5G até 2025. Esses empregos deverão injetar 9 bilhões de dólares a mais na economia americana, levando-se em conta apenas os novos salários que serão pagos para os profissionais na área. Então, embora haja muitos desafios,
as perspectivas são muito importantes, seja no aspecto econômico, mas principalmente, primordialmente, o que de fato importa, que é na questão do aprendizado, na questão das aplicações, que serão divididas na sequência dessa aula em aplicações de educação e aplicações de campos, que em última medida seriam um exemplo geral de aplicações na área de educação, mas vamos fazer algumas análises específicas considerando áreas maiores.